Eu sou Luiz Alberto Amarante Simões, arquiteto formado pela UF e trabalhando na SEAB desde 1979. Me conta um pouco, quando a gente, enfim, o momento nosso aqui é sobretudo essa passagem, né, época do Brizola. Você podia falar um pouco como que era a SEAB quando você chegou, como era a estrutura da SEAB e quais foram as mudanças um pouco que aconteceram nesse processo? A SEAB era herdeira da Coab GB, que até o nome dela muda, mostra, é meio anedótico isso, porque quando houve a fusão, antes da fusão, a Coab GB foi a pioneira das Coabs. Né? Foi o modelo para o BNH e para criar as Coabs pelo Brasil afora. E no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, antes da fusão, existia uma pequena Coab, a Coab RJ, que tinha em torno de 30, 40 funcionários, e a Coab GB tinha 500, 400, uma coisa assim, era 10 vezes maior, né? E mais história. Quando houve a fusão, a Coab se recusou a ser chamada de Coab RJ. E a única Coab no Brasil que não se chama Coab, que virou SEAB, Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro, para não ter o nome humilhante de Coab RJ, que era uma Coabzinha. E como que era a estrutura? E alguma coisa foi aproveitada da Coab RJ ou nesse processo da fusão? Os funcionários e os conjuntos. Mas tinha pouca atuação? A Coab RJ constituiu pequenos conjuntos, mas tinha atuação nos municípios do interior. Um conjunto de 30 casas em Cantagalo era um peso maior do que um conjunto de 300 no Rio. Então a Coab RJ tinha uma atuação no Norte Fluminense, principalmente, na região serrana, em Niterói, tinha alguns conjuntos em Niterói, e foram aproveitados, integram o patrimônio da Coab. E quando você entrou, como que era a proposta em 79, como era a proposta da SEAB? A SEAB era o braço executor do BNH no Rio de Janeiro. Eu entrei lá por influência do Carlos Nelson, que foi um professor na UF, né? Me convenceu lá, e da Jura Blanc, que eu conheci lá. Bom, então, como é que era a SEAB? A SEAB era o órgão oficial do BNH, tinha uma estrutura muito grande, um corpo técnico também bastante experiente, gigante, né? E alguma gente jovem, como o Paulo Sade, que foi meu primeiro chefe lá, na verdade, ele que me levou para a SEAB, praticamente foi ele que me levou para lá. Fui trabalhar com ele num serviço que existia, divisão de estudos e análises, que era encarregada de pesquisas, de estudos, de planos diretores. Na época que eu entrei, Paulo montou uma equipe que estava estudando os planos diretores dos diversos municípios, que passou a ser obrigatório a ter, para inserir as propostas de habitação da companhia dentro das propostas dos planos diretores de cada município. E como que foi o contexto da campanha, com o Brizola? Entrei em 79. Em 80 começou o movimento das eleições e tal. Em 80, final de 81, começo de 82, a campanha do Brizola. Gostei das ideias. Os nossos primeiros anos a gente tinha uma situação, eu tinha essa intenção de trabalhar com urbanização de favela, tá? E os relatórios que a gente fazia de vistoria, identificando favelas como urbanizáveis, viravam só papel e ficavam guardados e se desistia de construir onde havia favela. A SEAB não construía onde tinha ocupação para evitar problemas jurídicos. Então, quando apareceu a ideia de legalizar as favelas, que é uma das propostas do Brizola, se formaram grupos de discussão, um deles que foi organizado pela Sônia Arruda Beltrão, que eu participei, e que montou essa ideia do Cada Família um Lote, que era uma promessa de governo do Brizola,
E esse grupo reunia técnicos que trabalhavam com habitação e com serviço social, no âmbito da prefeitura e do Estado, e até do governo federal, muita gente do BNH também participou desses grupos, para discutir a possibilidade de um programa de urbanização de favelas. Então, assim, a grande mentora, um pouco, que conduziu essa reflexão inicialmente foi a Sônia? Não necessariamente. A Sônia no grupo em que eu participava. Isso era uma discussão que estava em vários grupos. Tá? Era um grupo porque ligado ao BNH e ligado ao SEAB, a gente fazia um trabalho meio voluntário, todo mundo se reunia lá para discutir, ninguém era afiliado ao partido, nem nada. E o IBAN teve um papel importante, o Carlos Nelson, nisso tudo, que era uma figura... Sim, o Carlos Nelson fez a ligação entre a resistência dos moradores antes desse processo e deu continuidade a isso no IBAN. O IBAN era um local de referência para a gente. Os seminários que ele organizava, trouxe gente como o João Turner e outras pessoas para falar sobre favelas, e a visão dele de favela era muito revolucionária. Ele dizia como o João Turner, eu e a Janice Pellman, outras pessoas que falavam sobre isso, que alguém disse, quando veio, que vocês me mostraram problemas, as favelas, que eu considero soluções, e me mostraram soluções, os conjuntos, que eu considero problemas. Então, foi dentro dessa ideia que a gente começou a trabalhar. Vendo os grandes conjuntos como verdadeiros guetos, problemas de exclusão da comunidade, da população, e as favelas como um investimento popular, individual, né, e que não era respeitado. Então, a proposta que eu me lembro da campanha do Brizola era resgatar o respeito a essa iniciativa pessoal, a essa força de resistência de trabalho que eram as favelas. E qual foi a implicação direta do Brizola ali, tanto em termos administrativos como na presença? Ele calcou a campanha dele nessa promessa, né? Que era um dos aspectos da promessa de redemocratização, de popularização. Então, se pensou, a base era o Rio de Janeiro, foi feito um levantamento de áreas ociosas pertencentes aos poderes públicos no Rio de Janeiro, que levantava milhares de lotes vazios. Né? Então, essa foi a criação do Cada Família um Lote. Se existe muita terra pública vazia ou ocupada irregularmente, o governo pode transformar essa terra ociosa em habitação e melhoria de vida para a comunidade. A maioria dos terrenos era em área já urbana, dotados de infraestrutura. Então, esses foram os princípios que a gente identificou na criação do Cada Família um Lote. A prioridade seria dada a áreas que já eram públicas, para evitar processo de desapropriação. Outro índice de prioridade era a existência de infraestrutura. E se propôs, então, que seria mais fácil começar, de um lado, pela urbanização de áreas públicas ocupadas por favelas, e, de outro lado, pela legalização dos conjuntos habitacionais que tinham situações irregulares de propriedade e de registro. Eu vou voltar a isso, só te fazer uma última pergunta da SEAB. Quando o Brizola assume, o que muda na estrutura da SEAB em termos tanto administrativos, que a gente já vinha falando, sim, e inclusive em termos de filosofia de ação, teve alguma mudança estrutural? Sim, ele criou uma diretoria nova, a 06, que era, eu não lembro exatamente o nome, mas era a diretoria social, ligada ao serviço social. E montou uma equipe toda de gente nova, contratada, extra-quadro, levou alguns adeptos que já eram do quadro para dar a base, mas trouxe muita gente de fora, né? Gente ligada direto ao PDT ou às ideias do Brizola. Depois de algum tempo, havia um comentário que eu achava até, de um lado, meio pejorativo, mas que tinha fundo de realidade. Assim. Esse pessoal chegou aqui achando que ganhou uma revolução e não uma eleição. O clima era exatamente esse, era um clima de um lado, um clima inovador, revolucionário, de liberdade, de criação, de contradizer tudo que foi feito antes, né? E, de outro lado, um clima de resistência, desconfiança
e de não vamos deixar vocês ocuparem o nosso espaço. Então, quem já era sempre foi uma relação tensa, né? Sim, sim, sim. Eu estava novo na companhia, eu tinha entrado em 79 como uma espécie de estágio. A forma de admissão era bolsista de pós-graduação. Ou seja, eu era formado, recém-formado, e tinha um trabalho de 6 horas ganhando a metade do salário do técnico. E fiquei nisso durante um ano, e pouco antes da entrada do Brizola, 6 meses antes das eleições, então, foi 79, no começo de 80, em 80 eu fui efetivado e passei a ser funcionário full-time, trabalhando no setor de projetos, serviço de projetos, não, antes do setor de projetos, desculpe, na diretoria de projetos e obra, que é a 02, na divisão de projeto, no serviço e na divisão de estudos e análises, que era uma equipe liderada pelo Paulo Saad e que tinha como função, tinha 2 setores, um era o Paulo Saad, o outro era a Gilda Blanc, e que tinha como função estudar a inserção dos planos da SEAB, dos projetos da SEAB nos planos diretores dos municípios. Então você não foi para a 06? Não. O Cada Família no Lote foi para a 06, não necessariamente? O Cada Família no Lote era liderado pela 06, mas era ligado diretamente à presidência. Então a ideia, até na própria elaboração do programa, a ideia era que para trabalhar nisso teria que ter uma vertente social e uma vertente técnica. Então as equipes seriam formadas por assistentes sociais, arquitetos, engenheiros e estagiários de serviço social e de engenharia e arquitetura. Eu fiquei como representante nesse grupo da parte técnica, né, com o Paulo também. O Paulo foi nomeado logo coordenador, porque ele assumiu o Pavãozinho e Cantagalo, que é um outro capítulo da história. Ótimo. Então, sobre a questão qual era a estrutura técnica? O que tinha em termos de material, de recursos? O que representava o Cada Família no Norte? Para trabalhar no Cada Família no Norte, vamos lá já depois de começado, né? Exceto o Pavãozinho e Cantagalo foi um protótipo e atípico, né? Porque se desapropriou a casa do coronel, que existia lá, do general, sei lá, uma mansão que tinha lá na subida. Foi acelerado por um desabamento, né, perto do Natal, que foi uma tragédia. Então se propôs essa urbanização e se criou um staff lá dentro específico para o Pavãozinho e Cantagalo, que era a primeira frente de trabalho do Cada Família no Norte. Então lá tinha uma coordenação, tinha pessoal da equipe de obra e de projeto e estagiários e o pessoal do serviço social também, trabalhando lá direto, né? A função do serviço social era fazer as reuniões de esclarecimento, divulgação com a comunidade e cadastramento de moradores. E na área técnica, no Pavãozinho tinha projetos, porque foram construídas casas, pavimentado rua, tratar água, esgoto, a infraestrutura que era a proposta global do Cada Família no Norte. Iniciar pela permanência da comunidade, garantir a permanência da comunidade, tratar da regularização fundiária como uma saída para dar uma esperança de permanecer da população, que não seriam despejados, a implantação de infraestrutura, que incluiu a criação do programa do Profaz e do Uma Luz na Escuridão, que era colocar energia elétrica, água e esgoto nas favelas. Que antes dessa fase, você só podia pedir ligação de energia elétrica na sua casa se você tivesse o RGI. Quem não tinha, tinha que sujeitar às tais comissões de luz, que é uma coisa bem antiga. Mas era gente que morava nos limites da favela, instalava um transformador potente e vendia pontos de luz para a favela. E na parte de esgoto não tinha nada, e na parte de água você tinha as bicas que, de repente, vereadores, deputados ou beneméritos instalavam próximos ou dentro das comunidades, onde o pessoal vinha, armaria a lata d'água, que é uma coisa que hoje em dia já é
quase fóssil, né? Acho que a única que eu conheço ainda viva é a Elza Soares, que era realmente, ela carregou muita água na cabeça, né? E qual é em termos de volume de pessoal, o que significava? Olha, vamos lá. A parte social e política era muito grande. Na parte de execução do Cadafalho no Lote, sem ser o Pavãozinho Cantagalo, que tinha uma equipe própria, que tinha escritório lá, eu tinha 16 estagiários de arquitetura e engenharia e um assistente social que trabalhava junto comigo em cada comunidade. Cada comunidade teria que ter uma equipe formada por um arquiteto, um engenheiro e um assistente social que lideravam. E 16 estagiários de serviço social e 16 de engenharia e arquitetura. A princípio, isso seria um para cada comunidade. Então, ainda no primeiro ano do governo, eu fui designado para o Parque Proletário da Penha, que tinha um coordenador local, que é um engenheiro antigo da SEAB, e amigo pessoal da diretora, da nova diretoria, que tinha sido funcionário antigo da SEAB, e sob o comando dele tinha 3 engenheiros e arquitetos. Na verdade, 3 arquitetos. Eu, o Sérgio Machado e um outro que agora não tenho certeza de quem era, e mais um. Eram 3 equipes, cada equipe tinha 5 estagiários de arquitetura e engenharia e 5 de serviço social e um assistente social que colaborava com a gente. E como era o procedimento? Então, vocês, primeiro assim, a escolha de um local, a razão, qual era o primeiro passo, o que vocês faziam, estudos? No caso especial, eu vou contar então do Parque da Gávea, o Parque da Penha, que foi o meu primeiro trabalho nessa fase. Estava tudo muito incipiente, então se escolheu quais áreas são do Estado e que têm comunidades expressivas que podem ser tituladas. Então, já havia iniciado no Morro da Lagartixa, em seguida, que foi feito antes da eleição do Brizola, foi feito pelo outro governo ainda, como um contraponto ao Projeto Rio, que era do governo federal, e que deu continuidade, mas foi um pouco deixado de lado porque estava com problemas. E aí nós entramos no Parque Proletário da Penha, que era uma área do Estado, que tinha sido já uma iniciativa de habitação popular, na época do Getúlio, e que depois virou uma favela. Então nós tínhamos a planta original do Parque Proletário, com localização das casas antigas, e o aerofotogramétrico. Então era assim, que instrumento nós temos? O levantamento aerofotogramétrico do Rio de Janeiro de 1975, que era o mais atual, que foi até o Paulo Sades que conseguiu cópias mais completas. Foi a Brasília pedir das áreas que eram áreas de segurança, para a gente poder ter isso na SEAB. Era a forma mais atual de mapeamento que a gente tinha. E as plantas antigas que existissem, no caso do Parque Proletário, era do Parque Proletário. Então nós entramos, fizemos uma adaptação conjugando as 2 plantas, né, os 2 documentos, a do Parque Proletário, as ruas e o aerofotogramétrico, delimitamos, fizemos uma vistoria, delimitando o limite da favela, entramos em contato com a Associação de Moradores, que era uma premissa inicial. Você, para começar, tem que ter um contato com a Associação de Moradores e, através dela, reuniões com a comunidade explicando o que se ia fazer. Então chegamos à conclusão que cada equipe, que tinha cada supervisor, tinha seu serviço subequipes de ação, que era o estagiário de engenharia, ou arquitetura, depois ficou mais de arquitetura do que de engenharia, o estagiário de serviço social e um morador, que era contratado como se fosse para ajudar na medição. Como é que a gente media? Era medida trena. Não tinha topografia nessa época, não se dava topografia nessa época. Era muito caro. Então a gente partia daquela planta, delimitava as quadras, usavam na técnica de serviço social, que era numerar as casas fisicamente, uma a uma, pintar um número em cada casa, fazer uma listagem de quem era o morador responsável por aquela casa. Isso era feito em conjunto também pelas 2 equipes. E esse morador, ele tinha uma função múltipla. Ele era quem ajudava a puxar a trena, era quem explicava a gente, era nosso guia para mostrar onde chegar na favela e era o nosso segurança. E o abre portas, ele era também o elo de comunicação com o morador, porque ele era um morador também. Um grupo de moradores
que eram contratados e recebiam um salário equivalente ao estágio dos estagiários. Os estagiários trabalhavam 6 horas por dia, iam de manhã, a gente ia de manhã para o morro. Equipamento, a gente tinha trena, prancheta, hidrocor, as plantas disponíveis e 2 combis que se revezavam para levar as pessoas, as equipes no campo. Uma equipe de 16, a Kombi tinha que dar 2 viagens. E eram quantas equipes vocês chegaram a ter? Olha, locais, né? Quantas intervenções? No começo era só o Morro a primeira era Pavãozinho, que ainda não estava na fase de levantamento, estava na fase dos projetos técnicos e negociações políticas. O Parque Proletário da Penha, que foi realmente e o Morro da Lagartixa. Na Lagartixa eu não entrei, Parque da Proletário da Penha eu fui em 82. E fiz até o final do levantamento. No começo eram só essas. Enquanto isso, estava se preparando as outras para entrar. No final do Parque Proletário da Penha, as nossas 3 equipes, o que a gente media as casas, o contorno de cada casa e formava a planta da quadra à mão. E depois de montado esses rascunhos pelos estagiários, eles iam para o campo, passavam a limpo em escala no escritório da companhia. A gente não tinha uma sala, eu ia igual um galinha-choca carregando os estagiários, procurando mesas vazias, botava 2 aqui, 3 ali, 2 aqui, com a recomendação de não fazerem bagunça, não atrapalhar o trabalho sério da SEAB, a gente fazia isso que não era sério. Né? E eu acompanhava pessoalmente, né, com os outros supervisores, o trabalho deles. Essas plantas de quadra, os setores que equivaliam a quadra, mais ou menos, eram depois montadas pela equipe de desenho oficial, os desenhistas. A SEAB tinha uma equipe de desenhistas, que na época não era AutoCAD, era desenhista de nanquim. Né? E os desenhistas montavam essas plantas em cima do aerofotogramétrico e desenhavam os contornos em escala com mais precisão, normografando, escrevendo, né, em nanquim. Essas plantas eram transformadas em PAL e eram encaminhadas para a prefeitura para aprovação. O Parque Proletário da Penha foi aprovado, se não me engano, por telefone. Porque havia o telefone assim, deram o número do PAL para colocar na planta. Ele foi depois analisado. Tá? O da Lagartixa não conseguiu ser aprovado na época, porque encontraram... Ele foi feito muito a toque de caixa, foi realmente o primeiro antes da eleição. Então tinha coisas de antes do Cada Família Norte e coisas depois do Cada Família Norte não se casavam bem. Tá? Teve que ser refeito depois. Deixa eu perguntar disso Isso em 82. Desse tipo de... 2 questões. Uma em termos urbanísticos. Então, quais foram as soluções implementadas? Então, uma, eu estou vendo que era a questão do PAL, por quadra. Sim. Quais eram os problemas que vocês encontraram com isso? E depois eu queria perguntar também, que eu escutei pouco ainda o papel de advogado. Não sei se tinham advogados, juristas envolvidos. E qual era a solução? Foi propriedade privada? Como foi? A solução prevista, e a promessa do Brizola, era uma escritura registrada no registro de imóveis. Era propriedade privada e definitiva. Para isso, as equipes dos advogados trabalhavam organizando a documentação enquanto a gente fazia a titulação. Então, a gente fazia a titulação, o cadastramento, uma titulação provisória, aprovava o PAL para organizar essa titulação provisória, uma planta de loteamento, o PAL, os lotes, né? E dava um título de propriedade, uma promessa de compra e venda para os moradores. Enquanto a parte jurídica estava organizando a aprovação e a legalização. Particularmente, eu divido essa minha atuação em 2 etapas. A ideológica antes da eleição, participando tecnicamente, né, intelectualmente, na elaboração. Essa prática no Parque Proletário da Penha, mas na época eu tinha um filho caçula que nasceu com problemas, doente e tal, e faleceu pequeno ainda, então eu fiquei afastado um tempo, não assumi essa responsabilidade. Então,
quando começou depois do Parque Proletário da Penha, eu me afastei durante os meses desse trabalho. Quando eu voltei, né, aliás, não, acho que quando eu voltei foi no Parque Proletário da Penha. Eu me afastei no Lagartixa e voltei no Parque Proletário da Penha. Já foi em 83, não foi em 82. E aí começou a montar essa equipe. E nós éramos lotados no serviço de topografia. O serviço de projeto não admitiu trabalhar nisso. A gente tinha que preparar o trabalho como se fôssemos topógrafos, levantando no campo, e dava o levantamento topográfico e eles fariam os projetos. E foi assim durante um ano, mais ou menos. Aí nessa fase a gente fez, paralelo, o Pavãozinho e Cantagalo foram tocados direto. Então a gente fez Parque Proletário da Penha, de lá fomos para Pavãozinho e Cantagalo, depois para o Morro da Pedreira, que é em Acari, é uma área remanescente no conjunto da SEAB, de Fazenda Botafogo. Depois do Morro da Pedreira para uma pequena favela na subida da Rio Petrópolis, lá em Xerém. Era Barreiros, Lamaçal, uma coisa assim. Era um lugar que tinha muita lama. Era a Barreiros, se não me engano. Depois fomos para uma favelinha pequena no Meier, a Carolina Meier. Depois fomos para um outro desafio, que foi Rio das Pedras, que na época não era a extensão que é hoje. Ela tinha a área entre a Estrada Nova e a Estrada Velha e uma área entre a Estrada Velha e o morro. Então, quando a gente foi... Eu gravei isso, foi uma das coisas bem características para mim. A gente foi levantar o que seria possível titular. Então, deram para a gente um levantamento que existia uma planta baixa da área entre a Estrada Nova e a Velha, que originalmente era uma lagoa, uma área de turfa e tal. Um pouco mais à frente, do outro lado da Estrada Nova, tinha um conjunto, era uma área que era do Bradesco, um conjunto que teve que ser construído sobre estacas de 60 metros de profundidade. E foi invadido, foi abandonada a obra, foi invadido, teve um problema lá. Então, antes de começar a titulação dessa área, eu fiz uma vistoria e um relatório que, infelizmente, eu não consegui trazer aqui. Eu tinha isso guardado, não consegui achar onde. Eram 300 casas, quase 300 casas, nessa faixa que era mapeada. E eu vistoriei uma a uma e constatei sinais de afundamento. As casas lá afundavam, porque eu sou construída sob fundação direta, em cima da turfa, com o peso elas iam afundando. Então eu lembro que tinha um bar na estrada principal, Engenheiro Passa, Engenheiro alguma coisa, em que era um prédio longitudinal e que o morador começou a construir um segundo pavimento em um dos lados e ele adernou, como um barco. Onde fez o segundo pavimento, afundou. Dessas 300 e poucas casas, eu encontrei mais de 2/3 com sinais visíveis de afundamento. Algumas, o morador ocupava o segundo pavimento e o térreo original tinha 1,20 m de altura só. E eu indaguei por quê, e disseram, não, isso é porque eles foram aterrando a rua, aterrando, aí ficou abaixo, a gente passou para de cima. Eles não admitiam que a casa tinha cedido. Eu vi uma que era mais nova, só sob fundação direta, sem laje, e que ela tinha o peitoril das janelas muito baixo e 2 camadas de tijolos novos sobre o telhado de fibrocimento, que era leve. Aí eu perguntei por que isso assim. Não, é porque o terreno foi cedendo. Ou seja, há quanto tempo vocês construíram essa casa? 2 anos. A casa tinha afundado 20 centímetros por ano. A cada ano eles tinham que fazer uma camada nova para manter a casa com a altura de casa. Então eu me recusei a titular isso. Briguei com o Cauã na época, mas isso não pode ser titulado, a gente não pode dar título de propriedade de um bem que está sendo tragado pela terra. Primeiro tem que se cuidar disso. Era o caso até, na verdade eu acho que, eu pessoalmente acredito que Rio das Pedras era para ser um caso de remoção parcial e reconstrução e outro tipo de trabalho. Pensando nisso, a SEAB até desapropriou um terreno em frente, que é hoje a maior parte de Rio das Pedras, e que teve que ser aterrado progressivamente, porque as casas provisórias de madeira que tinham lá, a infraestrutura afundava. Tinha que ser estaqueado, os canos de água tinham que ser estaqueados para não afundar. E aí fez um estudo geológico, fizeram um trabalho de anos, e quando terminou isso foi tudo invadido e ocupado. A SEAB transferiu, ela construiu lá 900 casas, transferiu para a Prefeitura do Rio, que também não construiu, e acabou virando o Rio das Pedras de hoje.
Então eu propus, eu identifiquei do lado, entre o morro e a Estrada Velha, 135 ou 150 casas que não afundavam, porque a estrada servia de dique e o terreno ali ficava firme. Então nós titulamos essa área, foi a primeira titulação de Rio das Pedras. Bom, depois disso eu fui para outras áreas. E assim, então, de obra a obra, o Casa Família Melotti não teve, só o Pavão Pavãozinho. Pavão Pavãozinho e o Aterrado de São Lourenço, que foi uma obra diferente, foi uma urbanização tentando seguir os moldes de Brás de Pina. O responsável por isso, está aposentado, mas ainda nativo por aí, é o Jorge Nemer, que era o arquiteto que conduziu esse projeto. Elas se concretizaram em títulos ou não? Por quê? Bom, mesmo aprovados na prefeitura, o Registro Geral de Imóveis não aceitava. Havia uma discussão sobre a área mínima dos lotes, que a prefeitura exigia o lote em 360 metros quadrados, com testada de pelo menos 12, ou 10 metros, a testada mínima. E o BNH já estava adotando testada mínimas menores. As casas da companhia da SEAB tinham lotes de 8 por 16 aproximadamente, que dava quase uma área mínima exigida pela lei de parcelamento do solo. Mas na favela você não encontra isso. A gente chegou a discutir muito isso, que havia proposta de ter, por exemplo, remembrar pequenos barracos num terreno só, para mais tarde patrocinar a construção de um prédiozinho de apartamento, de sobrado e tal, que tivesse uma área compatível para cada família. Mas foi voto vencido. A gente tinha que registrar o que estava. Então aí começaram os problemas técnicos na hora. A gente mediu e registrou terrenos de menos de 10 metros quadrados. Era um cômodo. Teve outro problema também, até foi agravado quando eu falei que o pessoal achou que ganhou uma revolução e não uma eleição, que na equipe social, isso foi em Venda das Pedras, em Rio das Pedras. Havia uma das estagiárias de serviço social, Fátima, se não me engano o nome dela, que esses eram recrutados na Juventude Socialista do PDT. Era um grupo que fornecia os estagiários que eram filiados a ele. Então ela era muito revolucionária, muito radical. E criou sérios problemas na nossa área de titulação, porque existem nas favelas aluguéis. A ideia é assim, não se vai titular casas alugadas. A princípio, a proposta seria desapropriar o imóvel para passar para o inquilino. Em função disso, como não havia recurso para desapropriação, e nem tempo, se deixava pendente a titulação das casas onde se identificavam inquilinos. Cada um só poderia receber o título de um terreno, um lote por família. Cada família, um lote, apenas. Tá? E uma casa dentro desse lote. Lá havia muita gente que construía casinhas de aluguel, as kitnets de aluguel era uma coisa bastante comum na Zona Sul, né? Ainda mais Rio das Pedras, com a Barra começando a crescer. Então eu lembro o caso de um título que eu fui chamado a mediar lá, porque originalmente era a casa de um casal, velhinhos, em que o dinheiro que ele ganhou, como ele não era do mercado formal de trabalho, ele construiu 10 casinhas, 10 quartinhos, né? Era uma cabeça de porco. Acho que nem banheiro cada uma tinha. Não tenho bem certeza se tinha, acho que nem tinha banheiro todas elas. Mas em outro caso tinha outro caso que tinha banheiros, era um kitnetzinho. E que o velho morreu e a velha vivia do aluguel dessas 10 famílias. Então nós medimos a casa toda e medimos a parcela de cada um. Conforme fosse a solução depois, estava registrado. A assistente social foi lá e não só cadastrou cada família para dar um título, como disse, vocês agora não precisam mais pagar aluguel, vocês são proprietários. Isso aqui é seu e ninguém mais vai tirar. Eles pararam de pagar aluguel e a velhinha foi se queixar na companhia que não tinha como sobreviver. Que ela cobrava um pequeno aluguel e os moradores estavam revoltados já.
foi como se fosse a Revolução Socialista, como na Rússia, né? Ocupa-se a casa e dane-se o proprietário. E teve alguma manifestação de associação de moradores nesse sentido? Não? A Associação de Moradores procurou mediar. Então, o que se fez? Essas casas, a solução que se chegou foi deixar pendentes esses casos duvidosos. Onde havia suspeita de aluguel, onde havia duplicidade de propriedade, tudo isso, de cadastro, tudo isso ficava por conta de uma avaliação futura do serviço social e jurídico. A nossa função era completar a planta e liberar o mapa para apropriação, para aprovação. E com a associação, teve outra questão? Ou era realmente mediação? Alguma outra? Não, as associações participavam muito bem, até porque a ideia de remunerar os membros da associação era uma coisa agradável para eles. Eles garantiam muito bem a nossa segurança. A gente passou por alguns sustos e que eram, assim, a nossa salvaguarda era a associação. Em muitos lugares, o escritório de campo era dentro da associação. E funcionava bem. As associações de moradores, nesse período, elas eram vistas pelo governo, ou pelo menos faladas pelo governo, como porta-voz da comunidade. Passaram a ter um poder de voz oficial. Então, muita coisa era feita através das associações. Outros programas, não só o da Família no Lote. E o que era já era a questão do tráfico, de conflito? Teve alguma relação mais difícil com o tráfico nesse momento? Sim, teve alguns casos. Tá? Por exemplo, no Morro da Pedreira, as minhas estagiárias voltaram apavoradas para o escritório porque elas entraram numa casa para medir, morava um rapaz sozinho, e ele começou a perguntar a elas: vem cá, quando é que vocês recebem o pagamento? É aqui na associação? Eles queriam saber o dia de pagamento para assaltar as estagiárias. Mas foi assim, não era ostensivo. Nesse tempo todo, se eu vi 2 ou 3 armas, foi muito. Então, você vê, eu trabalhei em várias favelas e não via armas. Eu sabia quem eram os bandidos, eles sabiam quem a gente era, mas não era uma coisa ostensiva. Tiroteio, houve algum? São José Operário tinha tiroteio. Tá? Mas o que acontecia é que a gente não trabalhava nesses dias. E o tiroteio raramente era com a polícia, geralmente era entre eles. Rio das Pedras tinha milícia, não tinha esse problema. O Parque Proletário da Penha era hegemônica, né? Era uma facção só que dominava. Morro da Pedreira também não tinha guerra. O Pavãozinho tinha guerra entre o Pavãozinho e o Cantagalo, que eram comunidades diferentes. Mas não chegou a afetar o nosso trabalho, não. A gente tinha livre trânsito dentro da comunidade. E já se falava de remoção branca nessa época? Tinha alguma reflexão sobre isso? Havia comentários sobre isso. Mas na prática não se verificava. Porque acho que a própria estrutura da titulação, ao fazer esses pequenos lotes irregulares e muito pequenos, né? O problema foi fazer descrição de lote. Na favela, isso fez mutirão na SEAB para fazer descrição de lote, a parte jurídica. Aí, os advogados se recusaram a fazer a descrição de lote. Eles montaram um grupo de funcionários para isso, não só da jurídica, mas também eles treinaram os nossos estagiários para já fornecer junto com a planta a descrição. Você criou um modelo de descrição de lote, ensinava os estagiários a fazerem, e a gente já entregava a planta com as descrições de lote, porque era muito lote e não era aquele modelo, frente, lado, direita, de esquerda e fundos. Você tinha lotes em forma de estrela, né? De todas as formas possíveis, com medidas de 60 centímetros, 30 centímetros, 1,5 metro, 10 metros, né? Com deflexão para dentro do terreno, para fora do terreno, porque as situações eram muito irregulares. Mas isso impedia e dificultaria mais tarde, né? E a ideia de ser o título de propriedade tornava a negociação para a remoção mais difícil. Tanto que no PAC a gente teve sérios problemas no Pavãozinho porque o pessoal vinha lá com a escritura.
se recusava a ser desapropriado pelos moldes que o PAC estava propondo. Eu me lembro do caso, por exemplo, o Borel fez parte do... Bom, aí vem outra história. Borel Nós fizemos acho que 12 ou 13 comunidades com a equipe da SEAB. Em paralelo a isso, se formalizou a Secretaria de Habitação. E a Secretaria de Habitação achava muito lenta a nossa forma de trabalho, porque não tinha recurso, e dizia, não tinha recurso porque o BNH não dava um recurso para a companhia quase não construiu casas, ela criou a ideia das reformas de conjuntos para poder trabalhar com pouco dinheiro e atingir uma população maior, e o cara da família Lote, apesar de ser um carro-chefe, era dosado. Então, apesar de não ter recursos para aumentar, aí o diretor de obras, o engenheiro Petroni, que já é falecido, me chamou e disse, Luiz, o que está sendo o problema? Eu disse, olha, eu estou subordinado à equipe de topografia, que por sua vez está subordinada ao departamento de obras, à divisão de obras. E a gente não tem recurso, nem sala, nem espaço. Aí ele conversou com o presidente, o Bonfim, e criou um serviço para desenvolver os trabalhos de cada família no lote, porque o projeto não aceitava ir para o projeto. Nós ficamos subordinados à divisão de obras. Funcionou como um serviço paralelo, extraoficialmente, e depois criou um serviço específico para isso, mas já no final do governo. Paralelo a isso, a Secretaria criou uma estrutura própria, não da SEAB, e aí contratou engenheiros, arquitetos, assistentes sociais, estagiários, né? Um advogado chamado José Iório e a Cristina Iório, que era a sobrinha dele, que era coordenadora na Secretaria de Habitação, era quem começou a trabalhar as desapropriações. O Borel foi negociado e foi desapropriado. O Borel foi trocado por um terreno de propriedade da companhia na Presidente Vargas. Que era um conflito longo, desde a década de 50, esse processo. Sim, sim. E gerou muita crítica. Aquele edifício seria a nossa sede. Aquele terreno seria ótimo para a nossa sede. E não para ganhar o Borel. Tá? E outras favelas. Então, a segunda etapa de Rio das Pedras foi feita nessa fase, em que se fechou os olhos para o fundamento das casas, não se fez urbanização e se deu título pelo que tinha lá. Porque descobriram que medir, cadastrar e dar título é rápido e fácil, desde que tivesse gente. Então, a gente usava as combis da companhia nos horários disponíveis. Eles ganharam 2 combis novas, né? Equipes novas de engenheiros, arquitetos, dos quais a maioria hoje já integra os quadros da companhia, depois foram absorvidos, e de estagiários. Então fizeram um trabalho em paralelo foi Estrada das Canoas, a segunda fase de Rio das Pedras, o Borel, e outras que eu nem tomei muito conhecimento, porque profissionalmente eu era contra isso. Aquela história, ela deixou de ser um trabalho comprometido com a comunidade efetivamente, passou a ser um trabalho comprometido politicamente com a comunidade. Eles iam dar um título de propriedade que sabiam que não iam ser, já sabiam que não ia ser aprovado, que a essa altura já o Registro Imóvel estava rejeitando, mas cumpria o papel de pagar a promessa. Né? E serviu de base também. Eles precisavam de número para... Aí é uma opinião pessoal minha. Se precisava ter números para embasar a campanha da continuidade, né? Na mudança de governo que estava se aproximando. Então tinha que ter pressa e muita gente. E nos conjuntos teve mais sucesso essa titulação ou também foi... Onde não tinha grandes dificuldades foi feita. Além dos conjuntos, teve a Cruzada São Sebastião, que aí foi a equipe de projeto. Como era um prédio, não era favela, a equipe de projeto da SEAB, os desenhistas e os estagiários, junto com alguns dos meus, foram para lá fazer esse levantamento e desenharam o projeto. Tiveram, inclusive, que introduzir no projeto um pavimento que era o pavimento de uso comum, que era livre e que nessa época já eram apartamentos, né? E que está na SEAB arquivado até hoje. Inclusive, a gente estava tentando aprovar na prefeitura a construção de
uma torre de elevadores, porque recentemente foi retomada essa ideia de voltar a trabalhar lá na Cruzada de São Sebastião, agora, no governo passado. Mas também acho que está parado, não foi muito à frente. Porque seria dentro do recurso do PAC, o PAC também mudou. Né? Então acho que foi essa, a passagem do Cada Familhote foi isso. Para mim foi poder realmente pisar nas favelas, ter contato com as comunidades, lutar pela regularização, pelo menos pela permanência. E a ideia era que se eles tivessem a garantia de permanência, eles poderiam continuar lutando pela urbanização efetiva, pela criação de infraestrutura. E que, no fundo, aconteceu com, mais tarde, o Favela Bairro e outras atividades. Favela Bairro e depois Favela Bairro PAC.